Mesa radiônica, mesa quântica, psiônica. O que é isso afinal? Como que isso pode me ajudar? Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo como é que as mesas quânticas, psiônica, radiônica, enfim, como é que elas podem te ajudar. Para começo de história, eu vou contextualizar aqui, vou botar de forma bem resumida, historicamente, qual é. Eu lembrei aqui, eu vou pedir para o Miguel colocar aqui uma imagem de um livro, que é um livro que explica essa história de forma mais detalhada. Mas eu vou colocar aqui um resumo para você entender os fundamentos e a epistemologia do processo. O Paracelso, lá por volta de 1490, já defendia que o nosso corpo ele irradia, ele tem uma irradiação, tem um nível de magnetismo baixo que é influenciado pelos astros e pelos elementos da natureza. E partia desse conceito para realizar certos procedimentos e tratamentos. Na área da botânica, ele considerava isso também. E ele fazia tratamentos, inclusive, usando ímãs para corrigir o magnetismo de um órgão adoecido. Depois, alguns médicos influenciados pelas teorias de Paracelso, como o Dr. Mesmer, que em 1766 defendeu uma tese de doutorado numa universidade, se não me engano, na Inglaterra. Talvez eu esteja falando besteira, não tenho certeza, mas o Dr. Mesmer defende essa tese em 1766, falando novamente sobre essa interação, defendendo esse magnetismo corporal e como que isso pode ser utilizado dentro de tratamentos médicos. Tiveram vários outros médicos que se basearam nessas mesmas teorias, que tiveram resultados, como o Dr. Van Helmont, o próprio Dr. Mesmer e muitos outros, mas que foram perseguidos, acusados de estarem praticando feitiçaria. Aquela velha história, né? Aí a gente vai para os Estados Unidos, no década de 1920, o Dr. Albert Abrahams, um médico muito conceituado na região de São Francisco, se formou na Universidade de Oxford, foi diretor de hospital, foi presidente de uma sociedade médica, muito respeitado, principalmente pela precisão que ele tinha em diagnósticos. Ele era muito bom, foi considerado o melhor da sua época em realizar diagnósticos. E ele utilizava princípios da radiestesia. O Dr. Albert desenvolve, então, mecanismos, aparelhos que utilizam como princípio a radiônica, que é fazer a correção da radiação de um órgão específico. E teve muitos resultados, ao ponto de que ele era uma pessoa de uma família rica, uma família nobre. Ele estava se organizando para abrir um hospital só para fazer tratamentos com radiônica. Ele chegou ao ponto de concluir que a radiônica era capaz de tratar qualquer problema de saúde. Infelizmente ele veio a falecer, ele já estava com idade avançada e não chegou a finalizar esse hospital, mas as ideias e as teorias, ele escreveu cerca de 10 livros, influenciaram outros médicos da sua época e posteriores a ele, como a doutora Ruth Drown, acho que é isso, que usou os aparelhos do Dr. Albert e até aprimorou eles. A doutora Ruth chegava a fazer tratamentos à distância, usando uma gotinha do sangue do paciente, ela fazia essas correções na radiação do paciente. Outros pesquisadores, também influenciados pelos estudos do Dr. Albert Abrahams, desenvolveram aparelhos que faziam correções não só no corpo de pessoas, mas em solos, que foi muito utilizado na agricultura. Tá? E aí a gente vai ter outros conceitos, como por exemplo o Dr. Reich, que foi um médico também, psicoterapeuta, que utilizava o gerador de orgônio, né, que era um aparelho onde a pessoa entrava, e vários outros especialistas que foram aprimorando
e confirmando que, através da correção da radiação, você pode ter resultados não só na saúde de uma pessoa, mas resultados no humor dessa pessoa, porque melhoramentos, inclusive, da personalidade em alguns casos. O Paracelso defendia que, por conta dessa radiação, a influência, a radiação dos astros, por exemplo, alterava o nosso campo emocional e isso poderia gerar certas influências no humor de uma pessoa. Até chegar ao ponto em que, aí agora vai me falhar a memória aqui, eu não vou parar o vídeo só para consultar isso. Qualquer coisa eu deixo a imagem aqui. Chegou-se ao ponto de se perceber que, isso o Juan Ribot cita nesse livro, onde ele fala sobre a radiônica, que não era somente o aparelho que curava, que fazia a correção da radiação. A estrutura geométrica do aparelho já era suficiente para fazer determinados ajustes na vibração. Isso foi testado em terrenos e foi testado também em pessoas. E aí surge o que hoje a gente chama de gráfico radiônico. Eu estou com um exemplo aqui de um clássico, tá na posição certa, né? Ele tem uma estrutura geométrica e tem símbolos. Aqui são letras hebraicas, tá? Que são representações de sons específicos. Esse gráfico, ele emana uma radiação específica pela geometria dele, que obviamente é bem menor do que um aparelho, por exemplo, mas que da forma correta, com o testemunho correto e utilizado no tempo certo, ela vai fazendo uma correção da radiação. Até que por volta da década de 70, o próprio Juan Ribot, que ele é espanhol, né, se não me engano, mas mora no Brasil, ele desenvolve o psicoprogramador. O psicoprogramador é uma prancha que tem vários gráficos. Então ele usava o psicoprogramador, tem muitas pessoas que usam até hoje, o psicoprogramador tanto para fazer diagnóstico, para fazer a medição, identificar o que está acontecendo, como para fazer tratamentos. Na década de 80, um aluno que acredita-se foi aluno do professor Juan Ribot, que é o professor Manuel Matos, ele desenvolve o que está dentro, mais próximo assim, do conceito do que a gente conhece hoje como mesas radiônicas ou mesas quânticas. O professor Manuel Matos chegou a desenvolver cerca de 25 mesas. Ele ia aprimorando e criando mesas com temas específicos. E ela surge a partir de uma necessidade básica. Porque antigamente era assim, você tinha vários gráficos e cada gráfico era para fazer uma medição específica, verificar uma coisa específica. O Dr. Manuel Matos, quando ele ia atender, para não ficar carregando aquele monte de gráfico, ele então pega e coloca os principais gráficos em uma prancha e usa aquela prancha para fazer tanto a leitura como o tratamento. E tem resultados incríveis. O professor Manuel Matos formou muitas pessoas, é um nome forte dentro da radiestesia no Brasil e hoje em dia muitas pessoas que criaram mesas quânticas, psiônicas e etc. foram alunas dele que utilizam aí a radiônica, as mesas radiônicas. Então, o que a mesa radiônica faz? A gente tem dois princípios, radiestesia. A radiestesia ela faz diagnóstico. Ela usa como elemento principal o pêndulo, que é esse instrumento aqui. Ele vai pendulando, vai balançando e de acordo com a régua sinalizada na mesa, ele vai apontando ali, orientado pela pergunta do terapeuta, ele vai orientando e dando um diagnóstico preciso. Saber fazer a pergunta certa é muito importante nesse caso. E os gráficos fazem a correção energética daquilo que é identificado a partir do diagnóstico que é feito. Gente, todo
todo tipo de caso, assim, questões de cunho emocional, questões de cunho mental. Algumas mesas são mais especializadas, são conectadas com egrégoras, então fazem até um trabalho mais espiritual. A mesa de Saint Germain, a mesa do Arcanjo Miguel, mesa arcturiana. Hoje em dia existem uma infinidade de mesas com especialidades diferentes. Eu tenho uma amiga, Renata Saladino, que já desenvolveu várias mesas, uma mais incrível do que a outra. Eu tenho duas mesas que eu uso dentro do meu trabalho, especificamente, que são a mesa Vortex, tá? Que é uma mesa que eu fiquei durante cerca de 7 anos estudando para chegar até essa mesa, porque ela se baseia no meu estudo de trabalho vibracional com as runas, tá? A gente tem aqui as runas e aqui, por meio dela, a gente faz a leitura, o diagnóstico e faz a ativação de códigos luz, de frequências específicas para tratamento e do uso de ferramentas específicas. É o que a gente chama de uma mesa multidimensional. É uma mesa que acessa diferentes dimensões e faz correções energéticas em outras dimensões, porque às vezes aquela disfunção na radiação, ela não ocorre por algo que está somente vibrando nesse plano. Existe algo acontecendo em outras dimensões do tempo e espaço. É um conceito um pouco mais amplo, mas para você entender que ela atua de uma forma multidisciplinar, digamos assim. Tá? Então, a gente pode verificar numa mesa desta, por exemplo, há quanto tempo que uma energia está registrada no campo dessa pessoa, fazer a retirada dessa energia e ativar a frequência que ela precisa para se autorregular. 95% do que a mesa radiônica, a mesa quântica trabalha é inconsciente. Você vai ter consciência de algumas coisas a partir do diagnóstico da mesa, a partir da ativação que ela traz, mas o mais importante que eu sempre recomendo para os meus clientes é observe os resultados. Então você vai tratar uma questão específica, seja na sua vida financeira, num relacionamento, seja uma questão de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, uma questão mais espiritual, ou até mesmo uma questão de saúde. Como que eu sei, como que eu observo, como que ela trata isso, né? Eu vou dizer, a gente vai dar o diagnóstico informando, o que foi tratado foi dentro desse tema e foi removida essa frequência que estava atrapalhando. É isso, essa é a energia que está sendo usada para tratar. Pronto. A partir disso, você observe os resultados, porque tudo só muda quando a sua energia muda. E os resultados geralmente são rápidos a nível de serem instantâneos na grande maioria dos casos. É um sintoma que some ali durante a sessão e não volta mais. É uma resposta que chega às vezes com 1 dia, 2 dias. O tratamento ele pode reverberar por, enfim, é um tempo, não tem a mesa que geralmente ela mostra por quanto tempo reverbera. Então, assim, se a mesa diz que aquela nova informação vai reverberar por 15 dias, em até 15 dias a pessoa tem uma confirmação do resultado. É uma coisa incrível os resultados que a gente tem com as mesas quânticas, com as mesas radiônicas. Eu acho que todo mundo deveria ter isso na vida, assim como suporte básico para qualquer coisa. Se você ainda não fez, procure saber um pouco mais, e se você já fez, me diz aqui nos comentários qual o efeito, o que você acha da radiônica, qual é o efeito que ela trouxe para você. E claro, não deixa de seguir o canal, botar o seu like, essas coisinhas todas são muito importantes. Beijo!